Vamos mergulhar no sistema de pressão do corpo e no perigoso ciclo vicioso da hipertensão. É uma dança delicada entre 3 sistemas vitais. Bora ver como isso funciona? Para começar, o coração. É ele que funciona como a bomba principal, empurrando o sangue para todo lado. Aí entra o sistema nervoso, com sinais rápidos que ajustam o ritmo e a força do coração. E por fim, os rins. Eles gerenciam os fluidos e o sal, controlando a pressão a longo prazo. Quando esse sistema falha, a pressão sobe demais. E isso é o que chamamos de hipertensão. A pressão arterial média normal fica em torno de 90 mmHg. Já na hipertensão, passa de 110. Em casos bem graves, a pressão sistólica pode disparar para 250 milímetros de mercúrio, um nível de altíssimo risco. Essa pressão constantemente alta tem 3 efeitos letais principais, que afetam órgãos vitais. Mas o mais complicado é que o dano cria um ciclo vicioso, sabe? Um problema que alimenta a si mesmo. Olha só como funciona. Primeiro, a pressão alta lesiona as estruturas delicadas dos rins. Com isso, os rins já danificados não conseguem mais eliminar o excesso de sal e água do corpo. Esse líquido extra acaba aumentando o volume total de sangue que está circulando. E a conta é simples. Mais volume no mesmo espaço significa uma pressão ainda maior. E o ciclo se repete, piorando o dano nos rins e sobrecarregando perigosamente o coração. O coração é forçado a bombear contra uma resistência enorme, o que pode levá-lo à falência. Então, para reverter o quadro, é preciso quebrar esse ciclo. Mas como? Uma solução são os diuréticos. Eles ajudam os rins a eliminar o líquido extra, quebrando o ciclo. A mensagem aqui é séria. Mesmo uma pressão só um pouco alta já pode diminuir a expectativa de vida. Fica a reflexão. Como proteger melhor esse equilíbrio tão delicado e vital do nosso corpo? Sabe qual é uma das máquinas mais complexas e de alta pressão que existem? Pois é, o corpo humano. E hoje a gente vai mergulhar na dança delicada entre o coração e os rins. Uma parceria que basicamente decide o equilíbrio entre a nossa saúde e um perigo bem real. Vamos nessa? Para começar, eu lanço uma pergunta aqui. De todas as condições médicas que a gente conhece, qual é aquela que leva o apelido de o assassino silencioso? Pensa bem, é algo que pode se desenvolver por anos, sem dar um único sinal, sabe? Enquanto isso, nos bastidores, o estrago está sendo feito. A resposta? Hipertensão, a famosa pressão alta. E olha, não é só uma questão de estar estressado, não. É uma medida clínica, bem objetiva. A gente está falando de uma força constante e bem forte dentro das nossas artérias. Para ter uma ideia, quando a pressão sistólica, que é a força do batimento do coração, passa de 135, ou a diastólica, a pressão entre os batimentos, sobe acima de 90, bom, aí o sistema todo já está operando fora da margem de segurança. E é daí que vem esse apelido tão perigoso. Porque a hipertensão não chega fazendo barulho, sabe? Ela é sorrateira, age nas sombras. O problema é que as consequências, essas sim são barulhentas e devastadoras. E aqui está o ponto principal, o mais assustador talvez. Não precisa ter uma pressão nas alturas para a coisa ficar feia. A ciência já mostrou, e é bem claro, mesmo uma elevação moderada, mas constante, aquela que talvez passe batido num check-up de rotina, já está diretamente ligada a uma vida mais curta. É um fato. Ok, mas como essa pressão é criada e como ela é controlada? Para a gente entender a hipertensão, primeiro a gente precisa dar uma olhada na máquina que está por trás de tudo isso. E é uma interação bem fascinante, viu? Entre 2 jogadores principais. O primeiro jogador, claro, é o coração. Pensa nele como se fosse o motor, a bomba central de todo o sistema. A cada batida, ele joga o sangue com força, gerando aquela pressão inicial que vai empurrar o sangue para o corpo inteiro. É a fonte de energia, o ponto de partida. Só que a força do coração é só metade da história. O outro jogador, que é tão crucial quanto, são os vasos sanguíneos. Imagina uma rede de canos, quilômetros e quilômetros deles. A pressão ali dentro não depende só da força da bomba, mas também da resistência desses canos, se eles estão mais apertados ou mais relaxados. Essa resistência é um fator chave para controlar a pressão. Então, se o coração é a bomba e os vasos são os canos, quem é o engenheiro que fica ali calibrando tudo? A resposta pode ser uma surpresa para muita gente. Não é o coração e nem mesmo o cérebro. Quem comanda essa operação toda são os rins. Pois é, a função principal dos rins, no fim das contas, é bem simples de entender. Eles são os controladores mestres do volume de líquido no corpo. E por que isso é tão importante? Porque a pressão arterial, no longo prazo, depende diretamente disso. Pensa assim, mais líquido no sistema, mais pressão. Simples.
e são os rins que dão a palavra final sobre quanto líquido fica e quanto vai embora. Tem um experimento clássico que mostra isso de um jeito incrível. Olha só o que fizeram. Primeiro, reduziram a capacidade dos rins de um cão. Depois, deram a ele uma solução salina, água com sal, para beber. O que aconteceu? O animal começou a beber muito mais, tipo 2 a 4 vezes mais que o normal. O resultado? Em poucos dias, a pressão arterial média dele subiu 40 pontos. 40! Mas a parte mais impressionante vem agora. Assim que voltaram a dar água normal, em 2 dias a pressão voltou ao normal. Isso prova a ligação direta e superpoderosa que existe entre o volume de sal, água e a pressão. Beleza, a gente entendeu como funciona. Mas e quando o sistema falha? O que acontece quando essa pressão fica alta o tempo todo? Cronicamente. Bom, aí o corpo, essa máquina fantástica, começa a sofrer danos, e nos lugares mais importantes. A hipertensão crônica costuma atacar em 3 frentes principais. Primeira, o coração. Ele é forçado a trabalhar muito mais, contra uma resistência gigante, e com o tempo ele cansa, enfraquece e pode até parar. É a insuficiência cardíaca. Segunda frente, os vasos sanguíneos, principalmente os mais delicados, como os do cérebro. Eles podem não aguentar a pressão e romper, causando um AVC, um derrame. E a terceira, que é até irônico, os próprios rins. Eles, que são os controladores, acabam sendo danificados pela pressão alta, podendo levar à insuficiência renal. Mas de todas essas consequências terríveis, uma delas é a mais frequente, a mais comum. Essa sobrecarga constante no coração, somada aos danos nas artérias que o alimentam, muitas vezes termina em uma coisa só: infarto do miocárdio, o famoso ataque cardíaco. E os números, gente, são de cair o queixo. Nos países industrializados, a doença arterial coronariana, que é uma consequência direta da pressão alta detonando as artérias do coração, é responsável por mais ou menos 1/3 de todas as mortes. 1/3. Isso coloca ela no topo da lista como a causa número 1 de mortalidade. Passa na frente até de vários tipos de câncer somados. Mas calma, a história não é só sobre falhas e problemas. É também sobre equilíbrio. Um equilíbrio constante. O nosso corpo trabalha o tempo todo para manter a pressão nos eixos. E entender como esse equilíbrio funciona é o segredo para manter a saúde. No fim das contas, o ponto central é esse aqui. A saúde do nosso sistema cardiovascular é um grande ato de equilíbrio. Pensa numa balança. De um lado está tudo que a gente ingere, principalmente sal e água. Do outro lado está a capacidade incrível dos rins de filtrar e jogar fora o que está sobrando. Quando esses dois lados estão em harmonia, a pressão fica estável, tudo certo. Vamos ver isso na prática. Com os rins funcionando bem, o sistema é super inteligente. Comeu algo mais salgado? Sem problemas. Os rins percebem e já ajustam a excreção para manter tudo equilibrado. A pressão e o volume de líquidos ficam estáveis. Agora, quando a função dos rins está comprometida, essa capacidade de ajuste, vai embora. O sal e a água começam a acumular, o volume dentro do sistema aumenta e a pressão sobe perigosamente. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, né? Esse sistema de pressão, que é incrível, com o coração bombeando e os rins no controle, ele está fazendo esse malabarismo, esse ato de equilíbrio a cada segundo, milhões de vezes por dia. Então a grande questão que fica é, agora que a gente entende um pouco melhor como essa máquina funciona, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo a manter esse equilíbrio que é tão vital? Porque a saúde de todo o sistema depende, e muito, dessa resposta.